Em meio à escuridão de Gotham City, um nome ressoa como um sussurro macabro entre os becos sombrios e risadas histéricas. Coringa. Ele não é apenas um vilão, é um enigma que desafia as fronteiras entre a sanidade e a loucura, entre o real e o imaginário. Por trás de sua maquiagem borrada e seu sorriso perturbador, esconde-se um personagem tão profundo quanto aterrorizante, carregado de segredos, polêmicas e interpretações que mergulham em águas cada vez mais obscuras. Este iceberg é um convite para uma descida sem retorno pelos níveis mais profundos do Coringa. Começamos com o familiar, as histórias clássicas e interpretações cinematográficas que muitos conhecem. Mas, à medida que descemos, as águas se tornam turvas, revelando teorias inquietantes, HQs sombrias e verdades que se conectam perigosamente com o mundo real. Prepare-se para explorar um território onde a loucura faz sentido, a violência ganha novas formas e o riso, tão característico do Coringa, se transforma em um eco perturbador. Batman, para se você já tiver ouvido essa. Dois caras entram num bar. A origem do Coringa é um dos aspectos mais debatidos e reinterpretados de sua história. A versão mais conhecida e amplamente aceita vem de Detective Comics 168, de 1951, mas foi consagrada por The Killing Joke, de 1988. Nessa narrativa, o Coringa começa como um homem comum, muitas vezes identificado como um comediante fracassado, que tenta ganhar dinheiro para sustentar sua família. Ele acaba se envolvendo em um esquema criminoso e assume o papel de Capuz Vermelho, uma identidade usada por vários criminosos para confundir a polícia. Durante uma tentativa de roubo em uma fábrica, o Batman aparece e o comediante, em pânico, cai em um tanque de produtos químicos. Ao emergir, descobre que sua pele ficou branca como giz, seus lábios ficaram vermelhos e seu cabelo verde. Este evento traumático simboliza sua transformação em um dos vilões mais icônicos da cultura pop. Em várias histórias, essa origem é apresentada como um possível passado, e o próprio Coringa frequentemente brinca dizendo que prefere seu passado de múltipla escolha. Isso cria uma aura de mistério em torno do personagem. A imagem do tanque de produtos químicos é tão icônica que aparece em várias adaptações, incluindo Batman de 1989, dirigido por Tim Burton. O Coringa de Heath Ledger, em O Cavaleiro das Trevas, redefiniu o personagem para o público moderno. Sua interpretação foi tão poderosa que ele ganhou o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante, o primeiro para um papel em um filme de super-heróis. O Coringa de Ledger é um agente do caos. Ele não possui uma origem clara e frequentemente dá versões diferentes de como ganhou suas cicatrizes, como na sua famosa cena. São as cicatrizes? Quer saber como eu consegui? Heath Ledger se isolou por semanas para criar a personalidade do Coringa. Ele manteve um diário no qual escrevia pensamentos como o Coringa, e até incluiu recortes de crimes reais. O visual desleixado e perturbador, com maquiagem borrada e roupas sujas, marcou uma ruptura com as versões anteriores mais teatralmente maquiadas. Este Coringa explora temas de caos versus ordem, frequentemente desafiando as crenças do Batman e de Gotham. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips, é uma abordagem realista e autônoma do personagem. Joaquin Phoenix interpreta Arthur Fleck, um homem com problemas de saúde mental vivendo em Gotham, nos anos 80. O filme é um estudo de personagem que explora como a sociedade pode moldar vilões. Arthur sofre de um transtorno que o faz rir incontrolavelmente, em momentos inadequados, alienando-o das pessoas ao seu redor. O filme sugere que Arthur é filho legítimo de Thomas Wayne, embora isso nunca seja confirmado. Após sofrer abusos físicos e emocionais, Arthur finalmente se transforma no Coringa, quando mata 3 homens no metrô. O ato inicia um movimento de rebelião em Gotham. O filme gerou debate sobre como vilões são humanizados e se essa abordagem pode glorificar comportamentos violentos. Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação. A interpretação de Jared Leto como Coringa em Esquadrão Suicida em 2016
foi controversa e amplamente criticada, apesar de Jarrett ter se dedicado intensamente ao papel. Sua abordagem trouxe um visual moderno e excêntrico, marcado por tatuagens, dentes de metal e um comportamento mais gangster. Leto mergulhou no método de atuação, enviando presentes bizarros para seus colegas de elenco, como um rato vivo para Mark Robbie, que interpretava a Arlequina, e balas para Will Smith, que interpretava o pistoleiro. Muitos fãs reclamaram que sua versão parecia mais caricatural e menos ameaçadora. Além disso, ele teve pouco tempo de tela, o que prejudicou o desenvolvimento do personagem. Em 2021, a versão estendida do filme Liga da Justiça trouxe uma nova cena com o Coringa de Leto, mas alinhada com o tom sombrio esperado pelos fãs. A relação entre o Coringa e Harley Quinn é uma das dinâmicas mais exploradas no universo DC. Harley, originalmente criada para a série animada de Batman de 1992, era uma psiquiatra de Arkham e se apaixonou pelo Coringa durante suas sessões de terapia. O Coringa frequentemente abusa emocionalmente de Harley, usando seu amor como uma ferramenta para manipulá-la. Apesar disso, Harley continua retornando a ele, presa em um ciclo tóxico de dependência emocional. Nos últimos anos, as HQs e filmes, como Aves de Rapina de 2020, começaram a explorar a emancipação de Harley, destacando seu rompimento com o Coringa e seu crescimento como personagem independente. Enquanto algumas pessoas romantizam o relacionamento, as mídias mais recentes enfatizam seus aspectos destrutivos, desmistificando o conceito de casal ideal entre eles. Escrita por Alan Moore e ilustrada por Brian Boland, The Killing Joke é amplamente considerada uma das maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos. A graphic novel explora o conceito de que a diferença entre a sanidade e a loucura é apenas um dia ruim. A história serve tanto como a origem potencial do Coringa, quanto como um comentário sobre a relação simbiótica entre ele e o Batman. O Coringa tenta provar sua teoria de que qualquer pessoa pode enlouquecer ao ter um dia ruim. Para isso, ele sequestra o comissário Gordon, atira em sua filha Barbara Gordon e a paralisa. Ele então tortura Gordon mentalmente, exibindo fotos de Barbara ferida. A história mostra flashbacks de sua vida de um comediante fracassado, que perde sua esposa grávida e é forçado a cometer crimes. Sua queda no tanque de produtos químicos é mostrada como um ápice de sua tragédia. Essa frase encapsula o tema central da história. Essa HQ definiu o Coringa como um personagem trágico e profundamente psicológico, influenciando todas as interpretações subsequentes. A série de jogos Batman Arkham, desenvolvida pela Rocksteady, é amplamente considerada uma das melhores adaptações do universo do Batman nos videogames. O Coringa, dublado por Mark Hamill, é um antagonista central na série e desempenha papéis cruciais em cada jogo. Em Arkham Asylum, o Coringa organiza um motim em Arkham para atrair Batman para sua armadilha. Sua obsessão em derrotar o Cavaleiro das Trevas é evidente, e o final mostra sua transformação em Titan Joker, após injetar-se com um soro experimental. Já em Arkham City, o Coringa sofre os efeitos colaterais do soro Titan e tenta manipular Batman para encontrar uma cura. Sua morte no final do jogo é impactante e emocional, destacando a relação simbiótica entre os dois personagens. Embora o Coringa esteja morto em Arkham Knight, ele aparece como uma alucinação induzida pelo gás do espantalho, representando os medos mais profundos do Batman. Sentiu saudade? Mark Hamill considerou sua atuação em Arkham City como sua despedida definitiva do personagem, mas voltou em Arkham Knight devido ao impacto e sucesso da franquia. O Coringa é conhecido por suas frases que encapsulam sua visão do mundo caótico e filosófico. Cada versão do personagem tem suas próprias linhas icônicas. Heath Ledger, Por que está tão sério? Mark Hamill, Without Batman, crime has no punchline. e Joaquin Phoenix. Você consegue a merda que merece! Essas frases se tornaram símbolos de complexidade do personagem, muitas vezes capturando a essência do que o torna tão fascinante.
A tortura de Jason Todd, o segundo Robin, é um dos eventos mais brutais e icônicos da história do Coringa, marcando para sempre a mitologia de Batman. Essa história foi explorada na saga Batman Morte em Família, publicada em 1988, e destacou a crueldade e a imprevisibilidade do palhaço do crime. Jason Todd havia assumido o manto de Robin após a saída de Dick Grayson. Contudo, ele era um Robin mais impulsivo, agressivo e por muitas vezes desobediente, o que causava atritos com o Batman. Em Morte em Família, Jason decide buscar respostas sobre a sua mãe biológica. Essa investigação o leva a um confronto direto com o Coringa, que estava planejando vender uma ogiva nuclear a terroristas. O encontro entre os dois leva a uma das cenas mais sombrias da história do universo de Batman. Após capturar Jason e sua mãe, Sheila Haywood, o Coringa demonstra sua natureza sádica. Jason e Sheila são trancados em um armazém abandonado. Para o Coringa, o local é uma cena perfeita para o seu espetáculo de horror. O Coringa usa um pé de cabra para espancar Jason brutalmente. A cena é descrita com detalhes gráficos nos quadrinhos, mostrando Jason sendo golpeado várias vezes, enquanto o Coringa sorri e faz piadas sádicas durante o ataque. Depois de espancar Jason quase até a morte, o Coringa deixa uma bomba armada no local, garantindo que, mesmo que Jason sobreviva à tortura, ele não escapará da explosão. Batman chega tarde demais para salvar Jason. O armazém explode, matando Jason e sua mãe. Anos mais tarde, Jason Todd retorna como um violento anti-herói, Capuz Vermelho. Os psiquiatras do Asilo Arkham frequentemente descrevem o Coringa como um caso único, desafiando categorizações comuns de transtornos mentais. Algumas interpretações diagnósticas incluem transtorno de personalidade antissocial. O Coringa exibe uma total ausência de empatia, remorso e respeito pelas normas sociais. Ele manipula, mente e mata sem hesitação. Características clássicas do TPA. Transtorno de personalidade borderline. O Coringa demonstra mudanças bruscas de humor, instabilidade emocional e comportamentos autodestrutivos. Psicopatia com elementos de sociopatia. O Coringa apresenta um nível impressionante de controle sobre suas ações e uma capacidade de manipular pessoas e situações. Características mais próximas da psicopatia. No entanto, sua imprevisibilidade emocional e explosões de violência o aproximam de um perfil sociopático. Transtorno dissociativo de identidade. Alguns relatos sugerem que o Coringa não tem uma identidade fixa, mas se adapta constantemente a novos papéis. Ele não é uma pessoa com múltiplas personalidades tradicionais, mas sim alguém que recria a si mesmo de acordo com o momento. Supersanidade. Teoria do Asilo Arkham. Uma proposta mais metafísica sugere que o Coringa não é louco, no sentido tradicional, mas possui uma forma de supersanidade. Isso significa que ele percebe e interage com o mundo de maneira mais fluida e sem os limites impostos por sua identidade ou moralidade estável. A figura do Coringa transcendeu o mundo dos quadrinhos e chegou à vida real, em situações perturbadoras que associaram a personagem a tragédias e atos de violência. Seu impacto psicológico e simbólico parece ter encontrado eco em indivíduos vulneráveis ou perigosos, que viram no Coringa uma fonte de inspiração para suas ações, muitas vezes com resultados devastadores. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em julho de 2012. Durante a estreia do Batman Cavaleiro das Trevas, em Aurora, Colorado, um atirador abriu fogo dentro de uma sala de cinema lotada, matando 12 pessoas e ferindo dezenas. Embora inicialmente a mídia tenha relatado que o atirador afirmava ser o Coringa, essa conexão direta foi mais tarde desmentida. No entanto, a associação persistiu devido à violência teatral e ao cenário macabro que lembrava o universo do vilão. Esse evento gerou debates intensos sobre a representação de vilões como o Coringa pode influenciar mentes instáveis, levando a questões sobre a responsabilidade da mídia e a romantização de personagens violentos. O Coringa é protagonista de uma das histórias em quadrinhos mais violentas e perturbadoras do Batman. Uma dessas histórias de destaque é a Death of the Family, publicada entre 2012 e 2013. Como parte do reboot dos Novos 52. Essa saga escrita por Scott Snyder e desenhada por Greg Capullo é um dos exemplos mais intensos da natureza implacável e insana do Coringa. O título da HQ é um trocadilho sombrio com A Death in the Family,
de 1988. Outra história icônica, onde o Coringa assassina brutalmente o segundo Robin, Jason Todd. Em Death of the Family, o foco não é apenas destruir fisicamente um membro da Bat-família, mas desmantelar emocionalmente todos eles. O objetivo do Coringa é provar que ele é a única pessoa indispensável na vida de Batman, e que os outros são apenas um peso que o impede de alcançar todo o seu potencial como justiceiro. No início da história, o Coringa retorna após um ano ausente, agora com o rosto literalmente desfigurado e costurado como uma máscara grotesca. Sua aparência assustadora reflete sua decadência completa e sua determinação em levar seu jogo mortal a um novo nível. O Coringa sequestra Alfred e, ao longo da saga, ataca cada membro da Bat-família. Asa Noturna, Batgirl, Capuz Vermelho, Red Robin e Damian Wayne, usando suas fraquezas psicológicas e medos mais profundos contra eles mesmos. Ele os manipula e tortura, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para mostrar ao Batman que esses aliados são vulneráveis e que ele deveria abandoná-los. Death of the Family é notável por sua abordagem sombria, que evita amenizar os aspectos mais perturbadores do Coringa e das situações que ele cria. Algumas das cenas mais emblemáticas mostram até onde a HQ vai em termos de violência e crueldade psicológica. Em um dos momentos mais memoráveis da saga, o Coringa reúne a Bat-família em um banquete horripilante. Cada um deles está amarrado e enfrentando suas piores ameaças, enquanto o Coringa serve pratos supostamente preparados com pedaços de seus próprios rostos. Embora isso seja revelado como um truque no final, a tensão e o terror psicológico criados nessa cena são inesquecíveis. A manipulação emocional e o puro sadismo do Coringa destacam a natureza aterrorizante de sua insanidade. O uso de seu rosto removido como uma máscara não é apenas visualmente chocante, mas também simboliza o estado de degradação total do personagem. Esse elemento sem censura adiciona um nível de desconforto físico e psicológico, tanto para os personagens quanto para os leitores. Cada membro da Bat-família é confrontado com seus maiores medos e inseguranças. Batgirl, por exemplo, revive o trauma de Piada Mortal, onde foi baleada e paralisada pelo Coringa, enquanto Jason Todd enfrenta a culpa e a raiva que sente após ser morto e ressuscitado. O título da história é irônico porque o Coringa vê sua relação com o Batman como uma espécie de vínculo familiar. Para ele, Batman e Coringa são as únicas constantes um para o outro, enquanto os outros membros da Bat-família são obstáculos desnecessários. Ele acredita que, ao eliminá-los, está fortalecendo essa família disfuncional. Three Jokers é uma minissérie de 3 edições, escrita por Geoff Johns e ilustrada por Jason Fabuk, que introduz uma teoria intrigante sobre a identidade do Coringa. A história parte de uma ideia revolucionária. E se houvesse não um, mas 3 Coringas operando no universo de Gotham? Em Three Jokers, Batman, Comissário Gordon e Bárbara Gordon investigam a possibilidade de haver 3 versões diferentes do Coringa. Cada um dos 3 Coringas é distinto, com sua própria abordagem à loucura e ao caos. Mas todos são parte de uma mesma entidade, que se expressa de maneiras diferentes. A história desafia a ideia de um único Coringa, sugerindo que a identidade do vilão é mais fluida e multifacetada do que nunca. Cada Coringa representa uma faceta diferente da loucura. Um é mais psicótico e violento, outro mais manipulador e cínico, e o terceiro é mais intelectual e calculista. A ideia de múltiplos Coringas implica que a verdadeira essência do vilão pode ser mais complexa do que uma única pessoa poderia representar. Essa narrativa questiona se o Coringa é um nome que diferentes criminosos assumem, ou se a entidade é, de fato, múltiplos indivíduos com uma psicologia compartilhada. A revelação de 3 Coringas sugere que o Batman sempre lutou contra versões diferentes do mesmo inimigo, cada uma com sua própria forma de entender o caos e o crime. Isso desafia a própria relação de Batman com o Coringa, pois coloca em questão a ideia de que ele está sempre enfrentando o mesmo vilão. Flashpoint é um evento crossover da DC Comics, escrita por Geoff Johns, onde Barry Allen, o Flash, acorda em uma linha do tempo alternativa em que a Liga da Justiça nunca existiu. Gotham, em particular, está em um estado de caos, e em uma reviravolta chocante, a Martha Wayne, mãe de Bruce Wayne, assume o papel de Coringa após a morte de seu filho. Em Flashpoint, Bruce Wayne é assassinado ainda criança, em um assalto,
enquanto seus pais continuam a viver. Martha Wayne, consumida pela dor e pela perda de seu filho, acaba se tornando o Coringa, enquanto Thomas Wayne, seu marido, se torna um Batman violento e brutal. Essa versão alternativa de Gotham é sombria e cheia de tragédias pessoais, que não ocorreriam na linha do tempo principal. A transformação de Martha em Coringa é uma exploração do que poderia ter sido uma versão feminina e igualmente perturbadora do vilão. Ela não apenas perde seu filho, mas também sua sanidade, absorvendo a loucura do Coringa e criando uma figura completamente nova de terror. Essa reviravolta em Flashpoint não apenas coloca a tragédia de Bruce Wayne em uma nova perspectiva, mas também expande o conceito de como diferentes personagens podem assumir papéis de vilões, dependendo das circunstâncias. Martha Wayne como Coringa representa o potencial de qualquer pessoa a sucumbir à loucura e ao caos, especialmente quando movida por uma dor insuportável. O Batman que ri, escrito por Scott Snyder e ilustrada por Jock, apresenta uma versão aterradora de um Batman que se torna o Coringa, após ser infectado com o veneno do Coringa. Essa fusão de Batman e Coringa cria um dos vilões mais assustadores do multiverso DC. No universo alternativo da Terra 22, Batman enfrenta o Coringa e, ao derrotá-lo, acaba sendo infectado por um vírus químico que o transforma em uma versão ainda mais perigosa do vilão. A partir daí, ele adota o nome de Batman que ri. Ele possui a mente estratégica e o treinamento de Batman, combinado com a loucura e crueldade do Coringa. Como resultado, ele se torna uma ameaça praticamente invencível, já que utiliza táticas de Batman enquanto executa as ideias mais macabras do Coringa. O Batman que ri é mais sombrio e implacável do que qualquer outra versão conhecida do Batman. Essa versão do personagem representa a ideia de que a linha entre o bem e o mal é extremamente tênue, e que qualquer pessoa pode se tornar o vilão se for empurrada para o lado mais sombrio. O Batman que ri também reflete o medo de que o Batman, se corrompido, seria o vilão definitivo, alguém com todos os recursos e habilidades para destruir seus inimigos de forma eficiente. O personagem apareceu pela primeira vez em Dark Knight's Metal, e sua popularidade foi tamanha que ele rapidamente se tornou um dos vilões mais icônicos do novo multiverso DC. Uma das teorias mais fascinantes sobre o Coringa é que ele sabe a identidade secreta de Bruce Wayne, mas opta por não revelá-la. Essa teoria é sustentada pela ideia de que o Coringa, sendo tão inteligente e manipulador, já teria descoberto que o Batman é Bruce Wayne, mas escolhe não expor esse segredo por motivos próprios. A teoria sugere que o Coringa vê o Batman não como um inimigo para ser derrotado, mas como uma espécie de parceiro em sua missão de espalhar o caos. Se ele revelasse a identidade de Bruce Wayne, isso poderia enfraquecer sua capacidade de lutar contra o Cavaleiro das Trevas e, talvez, até prejudicar o que ele vê como um jogo entre os dois. O Coringa é descrito como alguém que ama a luta e o jogo mental, e revelar a identidade de Batman seria um final prematuro para isso. Ao deixar Batman e Gotham na escuridão sobre sua verdadeira identidade, o Coringa mantém o suspense e a confusão, que são essenciais para seu plano. Para ele, o caos é mais importante que a vitória simples. Ele pode ter acesso a todas as informações, mas escolhe manter o mistério como parte de seu próprio prazer psicótico. Em várias versões da história, o Coringa dá a entender que ele já sabe quem é Batman. A ideia é que o Coringa só revelaria a identidade do Batman em um momento que maximizasse o sofrimento do herói, como uma forma de brincadeira. O caso mais citado na teoria da maldição é o Heath Ledger, que interpretou o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ledger mergulhou profundamente no papel, adotando métodos extremos para entender a psique do vilão. Ele viveu isolado em um quarto de hotel por semanas, criou um diário repleto de pensamentos perturbadores do personagem e se dedicou a construir a risada maníaca do Coringa. Pouco depois das filmagens, Ledger faleceu tragicamente devido a uma overdose acidental de medicamentos. Seu desempenho foi aclamado e lhe rendeu um Oscar póstumo, mas sua morte alimentou a ideia de que o papel pode ter contribuído para o seu colapso emocional. Já Jared Leto adotou uma abordagem controversa para interpretar o Coringa, enviando presentes perturbadores aos colegas de elenco, como ratos vivos, balas e objetos de conotação macabra. Embora Leto não tenha enfrentado tragédias pessoais ligadas ao papel, seu comportamento levantou o questionamento sobre o impacto psicológico de encarnar um personagem tão instável. Em Coringa de 2019,
Joaquin Phoenix deu vida a uma versão mais humana e psicológica do vilão, explorando os efeitos do isolamento, do abuso e da deterioração mental. Phoenix perdeu peso de forma drástica para o papel e afirmou em entrevistas que interpretar Arthur Fleck foi uma experiência emocionalmente desafiadora. Em Terra de Ninguém, o Coringa desempenha um papel crucial ao explorar o colapso de Gotham após um terremoto devastador. A cidade é abandonada pelo governo dos Estados Unidos e dividida entre territórios controlados por gangues e vilões. O Coringa prospera no ambiente caótico de Gotham, mas também o prazer de criar sofrimento em um momento já desesperador para a cidade. Sua imprevisibilidade e violência são amplificadas pela ausência de ordem, tornando-o um dos vilões mais perigosos da narrativa. Durante a história, o Coringa se envolve em confrontos estratégicos com outros personagens. Um dos momentos mais marcantes é sua manipulação para capturar Bárbara Gordon em sua identidade de oráculo e sua tentativa de minar o moral dos heróis. Um dos momentos mais chocantes ocorre no final do arco, quando o Coringa sequestra um hospital cheio de bebês recém-nascidos. Ele mantém as crianças como reféns, ameaçando matar todas para provocar o máximo de dor emocional em Batman e seus aliados. O ato é impedido por René Montoya, mas não antes de causar tensão e desespero inimagináveis. Em um dos eventos mais trágicos da saga, o Coringa mata Sarah Essen, esposa do comissário Gordon, a sangue frio, apenas para provar sua superioridade moral. O Coringa desempenha um papel crucial no início dessa saga, sendo o catalisador dos eventos que transformam o mundo dos heróis e mergulham a narrativa em um cenário de tragédia e tirania. Sua participação no primeiro volume de Injustice é um exemplo de sua capacidade de manipular e destruir, mesmo diante de adversidades colossais. O enredo se inicia com o Coringa armando um plano meticulosamente cruel. Ele sequestra Lois Lane, grávida do filho do Superman, e a conecta a um detonador de bomba nuclear, fazendo Superman acreditar que Lois é o vilão Apocalipse. No confronto ilusório, Superman mata Lois acidentalmente, desencadeando a explosão da bomba, que destrói Metrópolis. Este é o golpe mais devastador da história do Coringa. Ele destrói não apenas uma cidade, mas a alma do Superman, levando-o a abandonar seus ideais de justiça e se tornar um tirano. Superman, consumido pela raiva e pela dor, atravessa o peito do Coringa com sua mão, matando-o instantaneamente. Essa ação marca o início da Era Sombria de Injustice, simbolizando como o Coringa, mesmo morto, continua influenciando o comportamento dos heróis e a trajetória do mundo. A minissérie escrita por Brian Azzarello, com arte de Lee Bermejo, apresenta uma visão crua, sombria e visceral do personagem. Narrada pelo ponto de vista de Johnny Frost, um capanga de baixo nível, a história explora a personalidade doentia e imprevisível do Coringa, em um estilo noir brutal. O Coringa é inexplicavelmente libertado do asilo Arkham, sem nenhuma explicação convincente. Ele encontra Gotham em um estado caótico, com outros criminosos ocupando o espaço que antes era seu. Determinado a reconquistar sua posição como rei do crime, ele embarca em uma jornada sangrenta de vingança e controle. Azzarello retrata o Coringa como uma força imprevisível e caótica, mas com uma inteligência fria e calculista. Ele brutaliza seus inimigos de forma metódica e violenta, chegando a arrancar toda a pele do corpo de um homem ainda vivo. A história explora as dinâmicas de poder do Coringa com outros criminosos, como Duas Caras, Pinguim e Crocodilo. Uma das inspirações mais diretas para o Coringa foi o personagem Gwynplaine, do filme mudo O Homem que Ri, baseado no romance de Victor Hugo. Interpretado por Conrad Veidt, Gwynplaine é um homem que, devido a uma mutilação forçada, possui um sorriso permanente e grotesco. Embora a história de Gwynplaine seja trágica e ele não tenha a maldade do Coringa, seu visual inquietante e perturbador influenciou diretamente o design do vilão. O sorriso largo, os olhos expressivos e a maquiagem pálida de Gwynplaine foram replicadas na aparência do Coringa em suas primeiras versões nos quadrinhos. Ao concluir nossa jornada pelo iceberg do Coringa, é impossível não sentir o peso de sua complexidade. Ele é muito mais do que um vilão, é um reflexo distorcido de tudo que a humanidade tenta esconder.
Caos, dor, insanidade, um desejo mórbido por um significado em meio ao absurdo. Cada camada revelou um pouco mais de sua essência, desde suas origens e inspirações até as profundezas mais sombrias de sua mente e suas ações. O Coringa, em sua imprevisibilidade, nos obriga a confrontar nossas próprias zonas de desconforto. Ele ri enquanto mergulha no caos, enquanto nós nos observamos, perplexos, na borda do abismo. Talvez seja esse o seu maior triunfo, não sua luta contra o Batman, mas sua habilidade de nos lembrar que, sob a superfície, todos têm um pouco de loucura esperando para ser revelada.